Só uma coisinha para completar, que eu não pude falar. A informação que eu tenho é que o Corinthians, mesmo mantendo o patrocinador na camisa, com essa autorização parcial, a informação que eu tenho, o Corinthians está desesperadamente atrás de um novo patrocinador master. Porque Isso. ele sabe, a informação que eu tenho é que o Corinthians está atrás desesperadamente de um novo patrocinador master. Porque a possibilidade de cair é grande. E mais do que isso, em relação ao primeiro patrocinador master anunciado por essa gestão, que já caiu, a VaiDebet, eu posso dizer o nome que caiu já, né, no patrocinador? Sim. Que foi anunciado como o maior patrocínio do futebol brasileiro. Os valores agora que o Corinthians procura no mercado são infinitamente menores do que aquele. Porque vai desvalorizando, vai caindo. Então aquele sonho, VaiDebet 120 milhões por ano, ou por mês, ou por diluídos por quanto, 120 milhões, já está em outro patamar. Evidentemente, o Corinthians está procurando alternativas, porque sabe que isso pode parar de pingar a qualquer momento. É a tal da lei do mercado, né? Quando você precisa desesperadamente de dinheiro, você aceita o que tiver. O que alguém chegar lá e oferecer, pode dar aqui que eu quero, desde que não derrube esse negócio, eu quero. Diferentemente da situação que o Corinthians estava antes. Não, temos aqui a maior torcida, então, portanto, vão ter o patrocínio maior do que todos, tal. Outra imagem que rodou por aí na internet desde ontem, Casão, é essa aí que a gente vai pôr na sua tela. Preste bastante atenção. Olha lá, hein? Ramon Dias com o presidente argentino, o Milei, ali, lado a lado, o técnico do Corinthians e o Milei, o atual presidente da Argentina, um cara de ultra-direita, né? De extrema-direita. Daí a dupla aí. Só uma coisinha. Talvez isso esclareça, porque o Maradona tinha bronca dele, né? No passado. Talvez isso é verdade, claro. Eles tinham uma rusga, né? Ninguém falava nada, não sai nada. Por que Maradona não gostava do Ramon Dias? Por que o Maradona não gostava do Ramon Dias? Talvez essa foto esclareça. Ramon Dias, portanto, ali posando ao lado do presidente argentino, o Milei. Muito bem. E tem mais tretas no Corinthians, né? Porque ele tem uma história aí que a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 28 milhões das contas bancárias do clube, como se já não tivessem devidamente delapidadas, para pagar uma dívida com o empresário Carlos Leite, que ele representa o Fagner e o Cássio. Parte da dívida é para quitar compromisso com a gente durante o processo de renovação dos dois jogadores do clube. O Cássio nem tá mais no Corinthians, mas o Fagner continua lá. Então 28 milhões foram bloqueados ali das contas do Corinthians. Mais um, né? Esse negócio acontece todo dia, né? Todo dia tem um bloqueio novo aí acontecendo, Arnaldo. O presidente do Corinthians, numa dessas inúmeras entrevistas dele, contou a história dos boletos, né? Tenho não sei quantos boletos por dia chegam aqui, eu escolho 2 para pagar e coloco o resto debaixo do tapete do Casão, né, Casão? Aí fica lá 8 boletos a pagar, ele escolhe os mais urgentes, e aí é uma situação que, assim, você não vê um alívio a curto prazo, né? Então, a questão dos empresários, esses empresários mais poderosos, influentes, eles já chegam a um nível de ação que eles conseguem, às vezes, bloquear na fonte, né? A CBF mesmo, em algumas situações, acaba... Por exemplo, o Corinthians vende o Wesley, né, para fora. E tem todo o trâmite do dinheiro enviado do exterior para o Brasil, etc. e tal. Muitas vezes os empresários conseguem, antes mesmo do valor chegar às contas do clube, reter parte desse valor para pagar as suas dívidas aí, e mais ou menos o que deve estar fazendo o Carlos Leite, com esse requinte que você disse mesmo, ser o empresário do Cássio e, sobretudo, do Fagner, que é o capitão do time, acabou de renovar o contrato e tudo mais. Então, o Carlos Leite nada mais é que um boleto que ficou, um boleto gordo, que ficou debaixo do tapete, enquanto a direção do Corinthians escolhe 2 ou 3 para pagar. O que ela está tentando, eu entendo, bem entre aspas,
não atrasar salários de jogadores atual ou funcionário, salário atual desses, porque o time está nessa situação desesperadora de rebaixamento e tentando ganhar campeonatos, né? Então, a preocupação do Corinthians, me parece, dessa atual gestão, saudar com quem está defendendo o clube agora. Quem tem dívida passada, ou quem já saiu, tal, vai para o boleto debaixo do tapete, mas, de novo, essa situação, uma hora, né, Casão, o tapete sai e a poeira ou os boletos vêm ao ar rapidamente. Pois é. E aí, Casão? Então, é isso aí. A questão é, essa gestão tem que torcer muito, mas muito, para o Corinthians não cair. Porque o tapete é exatamente a disputa para não cair para o rebaixamento. Se cair, esse tapete desaparece. O tapete que você varre a sujeirada para baixo dele, esse tapete é a chance ainda de fugir do rebaixamento. Se fugir do rebaixamento, essa poeira continua embaixo do tapete e provavelmente vai continuar aumentando. Agora, se o time não conseguir se salvar, esse tapete some e a poeira sobe e todo mundo vai ver o tamanho da poluição que é o Corinthians, as últimas, né, os últimos presidentes e tudo mais. Vai ver a poeira do tamanho que ela é. Boa. Vamos dar uma pingada lá na seleção brasileira, porque o Dorival está falando. O Brasil enfrenta o Chile. Vamos só ouvir um pouquinho do Dorival falando sobre esse jogo. Você botaria a mão no fogo por Palmeiras e São Paulo? Peraí, o áudio tá descasado. O Dorival tava dublado pelo Cajuru. Realmente. Vamos aí, daqui a pouco colocar o Dorival como Dorival, por favor, hein? Você botaria... Olha lá, de novo. Lembrando, só um negócio. O Dorival era técnico do São Paulo, lá, acusado do São Paulo contra o Palmeiras, né? Então, de repente, tá lá o Cajuru fazendo uma pergunta ao vivo pro Dorival lá. Vamos lá, calma aí. Cadê você? A gente vai ajeitar esse. Olha lá. Agora vai. Em relação a essa questão, a entrada do Igor Jesus. Calma, Dorival. Tem a ver com a ideia de ter um centroavante mais fixo, tentar trazer aquela ideia inicial da data FIFA de setembro, ou é um recálculo de rota. A tua ideia é ter um centroavante nacional, de fato, com essas características. Pergunta curta também, hein, do repórter. Lá. Nunca deixou de ser, desde a agora está sem som. Ainda que na primeira convocação... Temos problemas aqui, vamos deixar daqui a pouco a gente põe. E aí buscamos aproveitar aquilo que nós tínhamos de melhor e que vinha acontecendo na equipe do Real, que eram o movimento do Rodrigo e do Vini jogando praticamente entre lá. A gente não está ouvindo. Então, daqui a pouco a gente... Eu tô mudo também? Não, agora não. Voltou. Enfim, daqui a pouco a gente põe o Dorival de volta. E tem uma outra denúncia no Corinthians, um desvio do sócio-torcedor, só para registrar. A Lívia Camilo publicou ontem aqui no UOL que a denúncia de desvio de ingresso do sócio-torcedor do Corinthians, hoje ela traz a informação de que o presidente do Conselho Deliberativo do clube, o Romeu Tuma Júnior, está tentando levar a denúncia para o Ministério Público, para você ver a que ponto chegamos na situação... Presidente, a situação do Corinthians. A gente tem o Dorival falando lá, a gente vai tentar ajeitar o áudio aqui para ouvir um pouquinho ele, mas ontem eu vou confessar que não está até na pauta, mas agora eu me lembrei, me chamou a atenção uma coisa, eu queria ouvir vocês dois, Casão, sobretudo, que jogou na seleção. O Savinho deu entrevista ontem, aí ele foi perguntado sobre o jogo contra... O Equador, né? O Equador, né? Equador e Paraguai. E aí ele falou, olha, muito tarde, não assisti, não sei não. Pô, não dá pra tirar uma horinha pra assistir um pouquinho o jogo? Não dá pra se interessar um pouquinho mais? Cara, a gente se interessa porque nós somos obrigados. Vamos falar a verdade? A gente é obrigado. No outro dia tem debate, ou quer escrever um texto sobre o jogo e tal. Mas entre um belo filme e o jogo da seleção atualmente... Se eu não tenho compromisso com esse jogo, eu escolho um belo filme. No caso do Savinho, cara, vamos lá, ele não foi convocado, então ele treina, certo? Vamos analisar o lado profissional do cara. O cara treina. E provavelmente deveria ter treino no outro dia de manhã. Eu não vejo mal nenhum nisso. Sabe? Se o cara não se interessou... E também tem o lado... Vamos ver o lado da bronca, né? Ele não foi convocado.
Aí o cara fica com bronca também. Não quer nem assistir para não ficar ansioso, para não ficar revoltado de não estar lá na seleção brasileira participando. Então tem diversos detalhes ali. Agora, vamos falar a verdade. Ele teve personalidade de falar. Ele tinha várias alternativas para mentir. Concorda? Sim. Tinha várias alternativas para mentir. Como talvez 99% dos jogadores, se tivessem feito essa pergunta para eles, eles iam falar, não, assistir, precisa melhorar, ou qualquer coisa, porque você vê as reportagens, é simples. Você vai na linha do que está se falando publicamente. Agora, o Savinho não. Ele teve personalidade de falar, gente, eu não vi o jogo, é muito tarde. Cara, assim, tem dois lados da moeda. Eu achei de uma honestidade ímpar. Vamos ouvir o Dorival, agora ajeitou o nosso som aí, vamos ouvir um pouco. Ainda um pouco no assunto, como você bem destacou, né? O Brasil perdeu 5 jogadores nesta convocação por motivos de lesões, acabou até perdendo o Tafarel pelo mesmo motivo. Você destacou o pouco período de tempo para a preparação da seleção e o porquê, então, não escolher jogadores que atuam no mesmo clube, que teoricamente podem te entregar mais entrosamento, como Rodrigo e Endrick, isso é uma questão mais de característica que hoje o Igor Jesus pode te apresentar como um centroavante mais de referência, já que o Endrick sai um pouco mais da área. Queria entender um pouco nesse pouco período de tempo que você teve, o porquê da escolha do Igor e não de um jogador que já tem uma identificação com o Rodrigo. É interessante essa pergunta, Gustavo, assim, praticamente em todas as convocações nós tivemos aí esse número, 5, 6 jogadores em cima das convocações, alterações. O que eu vejo é que o momento do Igor é um momento muito interessante. O Endrick ainda vem buscando, naturalmente, conhecer o seu clube, o momento, chegando no maior clube do futebol mundial, tendo uma concorrência muito grande, mas mesmo assim podendo dar o seu recado. Eu acho que tudo é questão de também encontrarmos esse momento dele próprio na equipe. Eu acho que, para esse instante, a própria experiência e o momento vivido pelo Igor seja um pouquinho diferente. Quem sabe possa ser importante a presença de jogadores com esse perfil para um jogo desse tamanho nesse instante. Dorival aqui, Gabi Guimarães. Muito bem. Aí o Dorival falando, Arnaldo, ele falou, o repórter perguntou, por que você não convoca mais jogadores de um time só, né? Porque aí vai ajudar tal. E aí, bom, ele podia falar, eu convoquei 4 do Botafogo, que foi o time que teve mais jogadores aí convocados, né? Aliás, ele tem, na convocação, você vê até, sei lá, 4 do Real Madrid, aí machucam 2, o Vinícius e o Éder Militão, 4 do Botafogo. Acho que a pergunta é por que não juntar o maior número de jogadores de um mesmo time na escalação titular, né? Na comparação Endrick e Igor Jesus. São jogadores bem diferentes, né? Acho que em relação ao Endrick tem todas essas ponderações, desde que ele foi convocado pelo Dorival lá atrás, amistosos na Europa, fez aqueles gols e tal. Por que não dar mais oportunidades, não começar algumas partidas com ele? Lembrando que ele começou contra o Paraguai, né? E acho que existe uma certa cautela em relação ao jogador. Eu acho que ele ainda é um jogador jovem, está se firmando, mas a gente fica, e muita gente fica... Enquanto ele era jogador do Palmeiras, existia uma discussão maior. Mas, assim, a partir do momento que ele vai jogar, como disse o Dorival, no maior clube do mundo, e passa a ser uma espécie de 12º jogador, agora com o Mbappé machucado, ele tem jogado mais como titular. Pô, se o cara é titular do Real Madrid, ele tem que jogar na seleção brasileira, ainda mais pelo nível atual da seleção brasileira. O que me parece, Tironi, Igor Jesus e Endrick à parte, é que o Dorival ainda está procurando uma formação que lhe dê... O Dorival é um técnico que, curiosamente, nos times em que ele dirige, ele rapidamente consegue colocar o carro num rumo, adotando um sistema e insistindo, basicamente, numa mesma escalação. Foi assim no Flamengo, foi assim no São Paulo. Na seleção parecia o início ser assim, mas alguma coisa não funcionou nesse processo. Então, eu vejo mais do que a questão do centroavante, que o Brasil
Casão sabe muito mais do que eu, tem dificuldades há algum tempo, a questão da parte criativa do time, do meio de campo, do ataque e tal, né? E dessa vez, pelo indício, ele vai, em vez de colocar lá o triângulo que ele tanto gosta no meio, escalar a seleção com um volante, o André, o Paquetá mais atrás, e aí um trio atrás do centroavante, o Igor Jesus. E aí que tá, para mim, aí que eu ia te falar, falei com você um pouco antes do programa. Isso. Neste trio tem uma novidade, que poderia já ter sido testada antes. O Rafinha do Barcelona é um dos queimados pelas derrotas nas Copas, certo? Um daqueles jogadores que ficou tão em evidência. Ele foi responsável por um ótimo período da seleção do Tite pré-Copa. Na Copa não foi bem e ficou lá marcado com aqueles ferros de marcar boi, né? Esse fracassou na Copa. Porém, nesta temporada, com outro treinador jogando numa outra posição, ele é o melhor jogador da Liga Espanhola nesse momento. Melhor que o Endrick, melhor que o Vinícius, melhor que o Éder Militão. Jogando como camisa 10, atrás do centroavante. Uma posição em que o Brasil não tem ninguém firme no momento, desde que o Neymar se machucou, o Rodrigo oscila, o Paquetá foi ali, e nessa posição vai jogar o Rafinha dessa vez. O Savinho citado vai jogar numa ponta, e na outra ponta, com mais liberdade, o Rodrigo. Esse será o trio. Rodrigo, Rafinha, Savinho. E o Rafinha, na última convocação, ele nem apareceu. E eu questionei a comissão técnica da seleção. Vocês estão vendo o Rafinha jogar nessa nova posição no Barcelona? Ele já era o melhor jogador do início do Espanhol, fazendo vários gols, inclusive, e tudo mais. O Barcelona joga com o Yamal de um lado, o Del Olmo do outro lado, e o Rafinha de 10 atrás do Lewandowski, que é assim que joga o Rafinha hoje como destaque. A justificativa para a não convocação do Rafinha foi ele estar suspenso da primeira partida contra o Equador em casa. E eu fiz a segunda pergunta, mas ele não seria, nessa escassez completa, uma opção melhor que o Lucas Moura para ser convocado para a segunda partida no Paraguai, que é a mais difícil? E aí silêncio do outro lado da linha, né? Acho que a situação e essa convocação do Rafinha nessa posição é tardia. Vale a pena observá-lo. O cara está indo muito bem nessa posição. E acho que ele seria bem útil contra o Paraguai. Eu vou te dizer, viu, cara? Daquele desastre que aconteceu lá em Assunção. Agora, a minha grande expectativa é ver se o Rafinha consegue transportar. Isso é um desafio para qualquer jogador hoje da seleção brasileira, né? Eu sei disso. Transportar o mínimo que ele está jogando no Barcelona para a seleção brasileira a partir desse jogo no Chile. Tá vendo? Então, informação relevante aí, a nova questão envolvendo o Rafinha nesse jogo.